O Medicina e Saúde está de volta e o assunto principal do programa de hoje é a infertilidade, o fantasma que assombra muitos casais que planejam ter filhos. A estimativa da infertilidade em nosso país, aqui no Brasil, é 1 em cada 5 casais. Apesar da pressão sobre a mulher, saiba que cerca de 50% dos problemas de infertilidade têm origem também nos homens, o que explica a importância de sempre se fazer a avaliação com exames técnicos tanto no homem quanto na mulher. E vamos conferir a entrevista com o médico especialista em medicina reprodutiva, Dr. Lídio Jair Ribas Senta, da Clínica Androlab, em Curitiba. Na capital paranaense, a Androlab é uma das clínicas mais conceituadas no setor e uma das pioneiras na composição de bancos de sêmen no país. Dr. Lídio, quando se fala sobre reprodução humana, a pergunta que sempre se faz: o que é a reprodução humana? A reprodução humana é a especialidade médica que trata do funcionamento do aparelho reprodutor. Ela basicamente trata de pacientes com infertilidade ou esterilidades, paciente que nos procura também por disfunções sexuais, no caso da mulher, anorgasmia, no caso do homem, disfunção erétil ou disfunções ejaculatórias, e também a anticoncepção, aqueles indivíduos que procuram um método anticonceptivo temporário ou definitivo, que já está com sua prole estabelecida e que deseja, então, evitar a gravidez. Falando sobre infertilidade, como conceituar, como entender o que vem a ser infertilidade? A gente tem que ter em mente que a espécie humana tem uma fertilidade um pouco reduzida. A chance de se conseguir uma gravidez por tentativa, tendo relação no período fértil, é em torno de 20%, com uma taxa acumulativa de 85% a 86% em um ano. Então, o que se considera infertilidade é aquele casal que tenta no período fértil durante um ano e não consegue essa gravidez. Isso pode ser devido à responsabilidade, não culpa, responsabilidade do fator feminino, pode ser responsabilidade do fator masculino e pode ser a associação dos dois. A mulher tem um pequeno problema na sua fertilidade, o homem também, soma, dá um problema grande. Nosso povo brasileiro trabalha muito, de sol a sol. Existe alguma causa ou que possa acometer ao nosso povo sobre a infertilidade? Sim, as causas vão desde modo e hábito de vida, como fumo, álcool, drogas, até a vida profissional do indivíduo. Por exemplo, indivíduos que trabalham no nosso meio agropecuário, trabalham com agrotóxicos, inseticida, indivíduos que trabalham em ambientes com temperatura elevada, o homem, afeta a sua espermatogênese, a produção dos espermatozoides, indivíduos que trabalham em radioterapia, substância radioisótopa, afeta pós-volúveis, pode afetar também a fertilidade do indivíduo. Costuma-se culpar muito as mulheres pela infertilidade. Existe razão para isso? A mulher é realmente culpada? Não tem culpa nenhuma, né? Por isso que eu sempre friso que é a responsabilidade. Quer dizer, na grande maioria das vezes, o indivíduo às vezes não tem culpa de ser estéril. Ele pode ser até que tenha a sua fertilidade alterada até por um problema desde o tempo da formação embrionária, do feto até a infância, a puberdade. São fatos que o indivíduo não faz nada pensando em se tornar infértil ou estéril, a não ser depois que o indivíduo procura, o homem ou a mulher, um método anticonceptivo definitivo, né? Que daí faz a vasectomia. Mas mesmo assim, ele está consciente e pensando que nunca não vai precisar mais ter filhos. Homem e mulher, existe algum percentual de culpa ou de causa da infertilidade relativa ao homem e à mulher? No nosso meio ainda existe esse, digamos assim, machismo, apesar que está diminuindo cada vez mais, mas ainda existe esse fator de responsabilizar a mulher ou culpar a mulher pela infertilidade do casal. E muitas vezes ela assume. E a sociedade sempre cobra, né? Tu não está namorando quando vai noivar, quando noiva, quando vai casar, casa, cadê os filhos? E a resposta é evasiva. Não, ainda é cedo, estamos mobiliando o apartamento, compramos o apartamento, a casa. E a resposta, então, é desse modo. E às vezes a mulher assume, diz, não, eu tenho um probleminha de ovulação, estou tratando, mas é 50% de cada um. Sendo absoluta do fator masculino, que é só a mulher responsável, sendo só o homem responsável, ou como eu já falei, a associação dos dois fatores.
é meio a meio, 50-50. Por isso que é importante sempre a gente considerar a infertilidade como conjugal. Quer dizer, muitas vezes eu trato mais do fator masculino, muitas vezes eu recebo o casal aqui, a mulher chega e diz, olha, meu ginecologista falou que comigo está tudo legal, o culpado é ele. Quer dizer, não é bem assim. Se existe espermatogênese, tem espermatozoides, mesmo que seja um número baixo, há possibilidade. Teoricamente precisa de um só. Então a gente sempre tem que avaliar o casal, melhorar a parte feminina, melhorar a parte masculina, para se conseguir o sucesso. Às vezes melhora só um fator, mesmo assim aumenta a chance da gravidez. Qual a diferença entre esterilidade e infertilidade? Infertilidade é a diminuição da capacidade reprodutiva. O indivíduo que tem algum fator que interfere na sua fertilidade, mas que há possibilidade, inclusive, de uma gravidez. E esterilidade é a incapacidade reprodutiva. O indivíduo que não tem chance nenhuma de conseguir a gravidez. Por exemplo, um homem que faz a vasectomia, ele se torna estéril. O homem que tem uma doença que se chama criptorquidia, que a criança nasce com o testículo fora do escroto, se não abaixar esse testículo o mais rápido possível, no máximo até 4 anos de idade, ele pode se tornar estéril e irreversível também. A mulher com uma obstrução tubária é uma esterilidade. A mulher tem uma infecção genital, pode ser uma infertilidade, porque apesar de dificultar, pode-se conseguir essa gravidez. Um distúrbio hormonal é uma infertilidade. Só corrigir que a mulher vai conseguir essa gravidez. Então, basicamente é isso. Infértil tem a diminuição da capacidade reprodutiva. Estéril não tem chance de conseguir a gravidez se não fizer um tratamento. A ansiedade de mulheres muitas vezes é dita e tida como uma causa para a infertilidade. Isto realmente procede? O diagnóstico é importante. Existe tecnologia para a gente avaliar a fisiologia, a função espermática. É importante esses exames, esses testes, e é importante desde a investigação básica, você fazer uma boa anamnese, um bom interrogatório para esse paciente, um exame físico criterioso e fazer uma investigação orientada, sempre procurando chegar ao diagnóstico. Olha, você tem uma infertilidade, você tem varicocele. Você tem uma esterilidade porque você tem uma disfunção hormonal séria, que é o hipogonadismo, por exemplo, hipergonadotrófico. Quanto a tratamento, a medicina reprodutiva foi uma das especialidades que mais evoluiu nas últimas décadas. Porque antigamente existiam muitos casos que o homem era infértil, tinha um número, por exemplo, baixo de espermatozoides, e o homem, 30% das causas de infertilidade, a gente não sabe a causa, faz todos os exames que tem disponível e não se descobre qual a causa, daí fica como uma infertilidade sem causa aparente, e não conseguia se fazer nada. Fazia inseminação, na inseminação a chance de gravidez é relativamente baixa, é o máximo que a gente consegue, o que a natureza oferece natural, que é 20% e 25%. Hoje, com essas tecnologias, principalmente a fertilização in vitro, e uma técnica que se chama ICSI, que é injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Você pega um espermatozoide, isso no microscópio de manipulação de gameta no laboratório, injeta no óvulo e você consegue uma gravidez. Então, indivíduos que há 17 anos que tem essa técnica, mais ou menos, 15, 17 anos, que eram considerados até estéreis, hoje tem chance de ter filhos. Por exemplo, um indivíduo que tem uma patologia hormonal, que antigamente a gente falava que quando tinha um hormônio que é o FSH, uma gonotrofina produzida para a hipófise, que estimula o testículo, o ovário, se tivesse alta não tinha tratamento. Hoje existe uma técnica, através dessa técnica do ICSI, a gente pode utilizar uma técnica cirúrgica microscópica. Utilizar um microscópio, você abre o testículo e vai observar nesse parênquima testicular, no testículo exposto, se existe algum túbulozinho mais dilatado. Ali você pode encontrar alguns espermatozoides. E com essa técnica você precisa de 10, 15 espermatozoides vivos. Então, muitas patologias que antigamente a gente dizia, olha, desista, hoje a gente pode conseguir cura através dessas técnicas de reprodução assistida. O grande problema da técnica de reprodução assistida é o fator econômico, né? Que não está disponível ainda em serviço público aqui no Paraná. Existem no Brasil 7 serviços públicos, um de São Paulo que oferece tudo, medicamento, assistência médica, laboratorial,
tratamento completo, a lista de espera é para 5 anos. 5 anos. Então, muitas vezes, o casal, esperando ser chamado, consegue a gravidez naturalmente. Às vezes até é interessante que teve um colega nosso que fez residência no hospital de clínica, depois fez especialidade nessa clínica. Ele fez um trabalho, o que acontecia com os casais que estavam esperando tanto tempo. E ele chegou à conclusão que em torno de 18% engravidavam. E na época, a taxa de gravidez da clínica era 20 e pouco por cento. Então, só de ficar esperando na fila já é um fator que pode ser favorável para a gravidez. Aí que a gente questiona o fator psicológico, né? Muitas vezes a pessoa diz, não adianta tentar, vou ter que esperar mesmo, e consegue a gravidez. A gente tem casos aqui, por exemplo, de pacientes que estão fazendo inseminação e às vezes até estão já prontos para fazer fertilização in vitro, um fator importante, ou do homem ou da mulher, e que, de uma hora para outra, estão esperando, ou por um motivo ou outro, tiveram que adiar o procedimento e conseguem a gravidez. Então aí a gente questiona o fator psicológico, só que não é mensurado, mas existe. Doutor Lídio, o nosso programa é assistido por muitos casais que desejam ter filhos. O que o senhor pode deixar de mensagem sobre a reprodução humana? Bem, primeiro, eu acho que é importante a medicina preventiva, né? Principalmente o homem é rebelde. A mulher, normalmente, quando vem a primeira menstruação, a mãe já leva no seu ginecologista, porque menstruou demais, menstruou de menos, teve cólica, não teve cólica. O homem chega nos seus 18, 20 anos, o pai bate no peito e diz, o meu filho é um touro, nunca precisou ir no médico. Isso é normal na nossa sociedade. E, inclusive, o que a gente aconselha sempre, que no máximo o indivíduo deveria fazer um espermograma, uma avaliação, como requisito no exame pré-nupcial. Mas o exame pré-nupcial no homem, raramente a gente realiza. Esse ano, se eu tive uma consulta para exame pré-nupcial, até agora, é muito. O ano passado, não sei, mas acho que dá para contar nos dedos. O que acontece? Quando vão casar, a noiva procura o ginecologista, faz a sua consulta, e o ginecologista, por tabela, pede os exames para o noivo. Só que não pede espermograma. Não está no roteiro dele pedir espermograma para o marido. É importante esse exame porque muitas patologias, quanto antes diagnosticadas, melhoram o prognóstico. Por exemplo, homens que têm varizes nas veias do testículo, infecção subclínica, alterações hormonais, se tratando o mais precoce possível é melhor. Segundo, ele se conscientiza da sua capacidade reprodutiva. Quer dizer, se ele vai contrair o matrimônio aí, vai se casar, e ele não tem capacidade reprodutiva nenhuma, ele é estéril, e a mulher quer, e hoje ainda em dia, um dos principais, ou se não o principal motivo no casamento é a procriação, talvez nem seja válido realizar essa união. Então, é importante. Muitas mulheres, por exemplo, tomam pílula há 3, 4 anos, depois decidem ter filho, não consegue gravidez, vai ver o marido tem um problema sério que não pode engravidá-la. Então, é importante o exame precoce da avaliação da fertilidade. Como podemos ver, a infertilidade tem grandes chances de ser revertida. Quanto mais cedo for diagnosticada, maiores vão ser as chances de concepção. Aliado a isso, os especialistas demonstram preocupação em poder trazer novas tecnologias a atender às necessidades dos pacientes. O importante é procurar pela orientação correta e sempre ter o médico como sendo seu aliado. É com essas dicas que terminamos este programa, agradecendo a sua participação. O Medicina e Saúde é feito com muito carinho para você. Por isso, participe conosco. Mande perguntas, sugestões, dúvidas, o que você queira saber para que o programa possa tratar aqui para você. Agradeço também o apoio cultural da Greencred e eu convido a acessar greencred.com.br para que você conheça soluções e serviços inteligentes. Hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.